A paz do Senhor, povo lindo! Deus abençoe o seu dia, sua terça-feira. Eu quero pedir agora ao Espírito Santo que abençoe você nessa leitura bíblica que vamos fazer agora da palavra do Senhor e que Deus toque o seu coração, que Deus te abençoe, que Deus multiplique agora tudo aquilo que Ele imaginou e pensou em fazer na tua vida. Que seja agora um momento muito especial. Senhor, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, porque agora nós vamos ler a tua palavra. Senhor, nós estamos lendo no livro de Juízes como é prejudicial quando nós nos afastamos do Senhor e quando nós fazemos coisas que o Senhor não pediu para que fizéssemos, quando nós desobedecemos ao Senhor. E como é maravilhoso quando nós nos submetemos ao seu senhorio. Ajude este meu irmão, esta minha irmã, a ser um servo, Senhor, a ser uma serva tua. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos à nossa leitura? Vamos lá? Juízes capítulo 7. Gideão vence os midianitas. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Josué: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser: este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser: este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberão, levando a água à boca, foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um para a sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Purá e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Purá. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos eram uma multidão imensurável, inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que ela caiu, e se virou para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa senão ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita.
Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse homem e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro. E disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão! E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército midianita começou a correr, a gritar e a fugir, ao soar das trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu em direção a Zererá, até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bará, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeebe no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeebe a Gideão, do outro lado do Jordão. Juízes capítulo 8. A derrota final dos midianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes midianitas, Oreb e Zeebe. O que pude eu fazer em comparação ao que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens com que ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Disse aos homens do Sucote: por favor, dê alguns pães para estes homens que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Zalmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses homens de Penuel lhes responderam como os homens de Sucote lhes haviam respondido. Por isso também falou com os homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos que restavam do exército dos povos do Oriente,
pois 120.000 homens que puxavam a espada tinham sido mortos. Então Gideão foi pelo caminho dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Zalmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os dois reis midianita, Zeba e Zalmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e os anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: Vejam, aqui estão Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: Será que você já tem Zeba e Zalmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? Prendeu os anciãos da cidade, pegou os espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: Como você, assim eles eram. Cada um parecia um filho de rei. Então Gideão disse: Eram meus irmãos, filho de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: Levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Zalmuna disseram: Venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Então Gideão matou Zeba e Zalmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domine sobre nós, tanto você como o seu filho e o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: Mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então lhes responderam: De bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpuras que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso, Gideão fez uma estola sacerdotal e pôs em sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali adorando esta estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Jeru-Baal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina que morava em Siquém, que lhe deu também à luz a um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Balaíns e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade para com a casa de Jeru-Baal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque se declara rei. Abimeleque, filho de Jeroboal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: O que é melhor para vocês? Que 70 homens
todos os filhos de Jeroboal dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um. Lembre-se também de que eu sou o osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os anciãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata, a casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa do seu pai em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jeroboal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho mais moço de Jeroboal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Miló, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerezim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que eu vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha e você, reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes perguntou: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas senão que do espinheiro saia fogo e consuma os cedros do Líbano. E Jotão continuou: agora, se vocês agirem de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se trataram segundo ele merecia pelo que fez, por que meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas? Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jeroboal e sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também alegre-se com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Conspiração de Gaal. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jeroboal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os irmãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltaram todos os que passavam pelo caminho perto deles, e Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jeroboal? Não é ele Zebul, seu oficial? Seria melhor servir os homens de Ramor, pai de Siquém, mas nós, porque serviremos a ele?
Quem dera estivesse este povo nas minhas mãos, eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque: multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebu, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponham-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã, ao sair do sol, e ataque a cidade. Quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com ele o que ele estiver ao seu alcance. Assim Abimeleque levantou de noite, e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebu: venha, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebu respondeu: você está vendo a sombra dos montes, elas parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: vejam, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa está vindo pelo caminho dos carvalhos dos adivinhos. Então Zebu disse a Gaal: onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você que dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois sai agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá. E Zebu expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disso. Então ele reuniu seus homens e os dividiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os outros 2 grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza no templo de El-Berite. Mas Abimeleque soube de todos os cidadãos da torre de Siquém. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou um galho de árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: o que vocês me viram fazer, façam também vocês depressa. Assim cada um deles cortou um galho de árvore. Seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens da cidade e todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e disse: tira sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jeruboal.